Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que está bem ali, à vista de todos, no litoral do Rio Grande do Norte, a história do sal. Olá! O nosso material de base é um dossiê, um documento bem denso, quase um guia de estudos. E a nossa missão aqui é extrair a narrativa por trás dos dados, sabe? Entender a luta social que nasceu da água salgada. Exato. A gente vai conectar a geografia única da região com, olha só, espionagem do século XVII, condições de trabalho brutais e o nascimento de um dos movimentos sindicais mais combativos do Brasil. É uma conexão muito poderosa. O objetivo aqui é seguir essa cadeia de causa e efeito. Mostrar como um conjunto de fatores do clima e da geografia criou uma fábrica natural. Uma fábrica natural, gostei disso. E como essa riqueza gerou uma exploração humana profunda. E, finalmente, como essa exploração deu origem a uma resistência organizada e muito feroz. É uma história longa, então. Muito longa. Ela vai de alianças com povos indígenas, lá no início da colonização, até a repressão política da Era Vargas. É fascinante. E tudo começa com a geografia, né? É quase poético. Por que o Rio Grande do Norte? O que os documentos mostram que torna o litoral potiguar o lugar assim perfeito para produzir sal? Olha, é uma conspiração perfeita de 4 fatores. Primeiro, ventos. Ventos constantes e muito fortes. Eles agem como secador de cabelo gigante, sabe? Acelerando a evaporação da água. Ok, faz sentido. Segundo, a água do mar ali, por causa das correntes, já tem uma salinidade mais alta, naturalmente. Ou seja, a matéria-prima já vem mais concentrada. Exatamente. O terceiro fator é crucial. Chove pouco. Muito pouco, na maior parte do ano. O que garante sol intenso para cozinhar a água nos tanques. E o quarto? E por fim, o relevo. A costa é muito plana, cheia de planícies de inundação. Isso facilita demais o represamento da água para criar salinas. É uma fábrica a céu aberto, projetada pela natureza. E uma fábrica dessas, claro, não ia passar despercebida. Os documentos dão um destaque enorme ao interesse dos holandeses lá no século XVII. A ação. Eles não estavam lá só pelo açúcar, né? O que esses relatórios de espionagem que o dossiê menciona revelam? Então, aqui a história ganha contornos de thriller. Os holandeses consideravam o sal potiguar superior ao europeu. Não era só ter mais, era ter um sal de melhor qualidade para conservar alimentos, o que era vital. Uma vantagem estratégica. Total. E os relatórios de espionagem de Adriano Verdonck e Gedeon Morris são a prova. Eles não eram turistas, eram agentes de inteligência mapeando o potencial econômico das salinas. E eles não agiram sozinhos, né? O ponto sobre a aliança com os povos indígenas é fundamental. Crucial. A gente pensa na colonização só como conflito, mas aqui vemos uma aliança estratégica. O dossiê ressalta que foi um emissário do rei Janduí, líder dos Tapuias, que convidou os holandeses. Por quê? Eles viam nos holandeses um possível aliado contra o avanço português. Sem essa aliança, sem o conhecimento do terreno, a exploração do sal seria infinitamente mais difícil para os europeus. A história avança e o controle desse ouro branco vira uma obsessão. Primeiro a coroa portuguesa, depois monopólios privados. O sal era tipo o petróleo da época. É uma ótima analogia. No século XVIII, a coroa impôs o monopólio real porque o sal era vital para a indústria do charque, a carne seca que alimentava o Brasil colônia, as minas. Então, controlar o sal era controlar um pilar da economia. A pecuária dependia disso. Intrinsecamente. E essa disputa não para. Já na República Velha, tem a Concessão Roma, uma tentativa de monopólio privado que deu errado, muito pela resistência das oligarquias locais, né? Elas não iam abrir mão do controle. Claro que não. E essa dinâmica toda muda, assim, drasticamente a partir dos anos 50, com o que os documentos chamam de desnacionalização. É um termo forte, parece uma mudança estrutural. E foi. Nos anos 60, a Sudene criou incentivos fiscais para atrair capital. E quem veio? O capital internacional. Multinacionais como a americana Morton Norris e a holandesa Axo. E o que aconteceu? Elas compraram as salinas locais. Foi o fim da era dos patrões oligarcas e o início de uma indústria modernizada, mecanizada e Concentrada em mãos estrangeiras. Tudo isso dependia de uma pessoa, o salineiro,
E quando a gente olha para a vida de quem estava com o pé na salmoura, o tom da história muda, né? Muda completamente. O dossiê descreve um cenário desolador. Era um trabalho brutal. Como era a rotina? A jornada começava de madrugada, tipo 2 da manhã. E não era por opção, era necessidade. Era uma estratégia para evitar o pico do reflexo do sol no sal, um reflexo que queimava a retina e causava cegueira. Nossa, então eles terminavam um dia de trabalho quando o nosso mal começava. E o trabalho em si? O que era esse tal de afofamento? O afofamento era a tarefa central, era quebrar a crosta de sal que se formava. Para isso, usavam a alavanca, uma barra de ferro maciça de 3 a 5 quilos. Imagina o esforço. Horas a fio curvado dentro d'água? Ou balaios, e carregado nos ombros sobre pranchas escorregadias. Espera aí, um detalhe que o dossiê menciona. As ferramentas, essa alavanca pesadíssima, eram pagas pelos próprios trabalhadores. Exatamente. O patrão não fornecia nada. Isso já mostra a dinâmica de poder, né? Você não só vendia sua força de trabalho em condições desumanas, como ainda tinha que pagar pela ferramenta que destruía seu corpo. É inacreditável. E essa destruição do corpo era literal. O material fala de doenças com nomes específicos, maxixe ou lepra do sal. O que era isso? O maxixe era o nome que davam para os furúnculos, para as feridas e inflamações graves nos pés e mãos. Eram causados pelo contato constante com a salmoura, que é extremamente corrosiva. Uma dor crônica, imagino. Debilitante. Some a isso a cegueira pelo reflexo do sol e você tem um trabalhador que era sistematicamente demolido pelo trabalho. E a resposta dos patrões ou do Estado a isso era... Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não tinha lei trabalhista, assistência médica, nada. Se um trabalhador ficava doente, ele não recebia. A única rede de proteção vinha deles mesmos. Como assim? Eles faziam cotas, uma espécie de vaquinha, para ajudar os colegas doentes. A solidariedade nascia da ausência total de amparo. Nesse cenário, a organização se torna a única saída. Era inevitável. Como esse movimento começa? As primeiras sementes, segundo o dossiê, eram mais assistencialistas. A Liga Operária, de 1910, dos irmãos Reginaldo, por exemplo, eles criaram escolas, um jornal, mas evitavam o confronto direto. Era mais para amenizar os efeitos da exploração, não combater a causa. Era uma ideologia de confronto de classes. E foi sob essa orientação que nasceu, em 1931, a Associação dos Trabalhadores na Extração do Sal. Que depois virou o Sindicato do Garrancho. O famoso Sindicato do Garrancho. A insatisfação que já existia foi, enfim, canalizada para a ação. E a ação não demorou. O golpe do Alqueire, de 1932, parece ter sido o estopim de tudo. O que foi essa fraude? Foi um roubo explícito. O pagamento era feito por alqueire, uma medida de volume. O padrão era um alqueire ser igual a 32 cuias de sal. De repente, os patrões aumentaram a medida para 36 cuias. E continuaram pagando o mesmo valor. Exatamente. Estavam exigindo mais de 10% a mais de trabalho pelo mesmo dinheiro. Foi a gota d'água. Foi um insulto. E levou à primeira grande mobilização. Mas a grande vitória mesmo veio na greve de 1934. Aquela foi retumbante. O que fez a diferença ali? Qual foi a estratégia? A estratégia foi a solidariedade de classe, que foi muito além das salinas. O sindicato, já mais maduro, entendeu que isolados eles seriam esmagados. Então, eles teceram uma rede de apoio. Com quem? Com outras categorias. Os ferroviários se recusaram a transportar o sal. Os padeiros pararam de fornecer pão para os furagreves. Os estivadores se recusaram a carregar os navios. Eles paralisaram a economia da região inteira? A arma deles não era só parar de produzir, era parar a circulação de tudo. Precisamente. Sufocaram a logística da indústria. E a vitória foi enorme. Um aumento de 100% no valor pago pelo alqueire foi uma demonstração de força que entrou para a história. E aqui tem um ponto que o dossiê destaca e que muitas vezes é invisibilizado: o papel das mulheres. Elas não eram só espectadoras, né? De forma alguma. A Associação das Mulheres Trabalhadoras de Mossoró, com lideranças como Policárpia, Odete Maria, Francisca Clara,
Elas eram a retaguarda fundamental do movimento. O pilar que sustentava a greve. Exato. Enquanto os homens estavam na linha de frente, sendo presos, eram elas que organizavam o apoio logístico, as cozinhas comunitárias e a pressão política. Ah, isso é crucial. Muito. Elas formavam comissões, iam até a delegacia, a prefeitura com os filhos e exigiam a soltura dos companheiros. Elas não deixavam a chama apagar. Era uma atuação política direta e muito corajosa. O movimento estava no auge, com vitórias, organização, mas um evento nacional muda tudo. A Intentona Comunista de 1935. Como um levante que fracassou em Natal conseguiu destruir um movimento tão forte? A intentona foi o pretexto perfeito que a elite local esperava. O levante em si foi curto, nem chegou a Mossoró. Mas o governador do estado na época era Rafael Fernandes, e não por acaso ele mesmo era um grande proprietário de Salinas. Ele usou o evento para iniciar uma verdadeira caça às bruxas. Então ele usou um evento político nacional para resolver um problema econômico local que o afetava diretamente. Perfeitamente. O sindicato foi fechado, seus líderes caçados, presos, torturados. A repressão foi brutal e imediata. E essa perseguição leva os líderes a uma medida extrema, né? A formação de uma guerrilha. Uma medida desesperada. Para não serem mortos, os principais líderes, como Manuel Torquato, fugiram para o mato. Ali formaram grupos de autodefesa armada, a Guerrilha do Oeste. E qual era a esperança deles? A esperança era resistir enquanto aguardavam uma nova ordem do partido para uma revolução nacional que nunca aconteceu. Ficaram isolados. E o desfecho dessa história é especialmente trágico para o Manuel Torquato. É um fim brutal. Torquato, o maior líder deles, não foi morto em combate. Ele foi assassinado à traição por um companheiro de luta, Feliciano. Com a morte dele, o movimento perdeu sua principal referência. E os outros? Os outros líderes foram capturados e enviados para o presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A organização foi desmantelada. Só conseguiu se reerguer em 1946, com o fim do Estado Novo. Depois de tudo isso, da ascensão à queda, qual o significado dessa luta? Foi em vão? Pelo contrário, a luta dos salineiros desafia frontalmente a chamada tese da outorga. É aquela ideia muito propagada por Vargas de que os direitos trabalhistas foram um presente dele. A ideia do pai dos pobres que deu a CLT de presente. Exatamente. E o que a luta dos salineiros prova, sem dúvida nenhuma, é que direitos foram conquistados na marra, com greve, organização, sacrifício, sangue, anos antes da CLT. É a prova da conquista, não da outorga. Mas a repressão deixou marcas. Cicatrizes profundas. Quando o sindicato ressurgiu nos anos 50, precisou adotar um discurso público de colaboração. A memória da violência moldou as estratégias futuras por décadas. Percorremos um caminho impressionante. Da geografia que cria uma fábrica de sal, passando pela cobiça internacional, pelas condições de trabalho, até a formação de um sindicato, greves, uma guerrilha e um fim trágico. Vimos como um recurso natural moldou uma economia. E como essa economia gerou uma luta feroz por dignidade. Isso. A grande lição, para mim, é a interconexão de tudo. O vento que acelera a evaporação do sal não é só um dado geográfico. Ele está histórica e diretamente ligado às greves, à repressão, à formação da consciência de classe no sertão. Nada está isolado. E para deixar um pensamento final, os documentos terminam mencionando a desnacionalização nos anos 60 e 70, a chegada daquelas gigantes multinacionais. Isso levanta uma questão importante, né? Com certeza. Como será que a substituição dos antigos patrões oligarcas, figuras conhecidas, por corporações estrangeiras, anônimas, transformou a dinâmica da luta sindical nas décadas seguintes? A batalha certamente mudou de forma, mas ela não acabou.